Olá, amigos, tudo bem? Nós estamos aqui de novo pelo Observatório da Cultura do Brasil, em parceria com o Conecta 2020 e com o Música e Mercado. Hoje nós vamos tratar de um tema da maior seriedade, algo que está impactando no mundo e aqui no Brasil todo o meio artístico, técnicos, a sociedade, que também depende, obviamente, da presença do espírito e da relação com as artes, com a cultura, com o entretenimento, que é a questão do Covid 2019, a paralisação do setor, o brutal impacto na vida das pessoas que estão paralisadas, a quebra da economia e a ausência de políticas públicas e também quais são as perspectivas de retorno. Esse vai, esse não vai, esse abre, esse fecha, que parece relativamente caótico ou desordenado. Acho que vamos tratar dessa maneira, né, amigos? Que não parece sério. Temos um sério problema aí com os políticos, um desacordo com a ciência, os órgãos de saúde com dificuldades de tomar decisões. Né? É muito difícil. Eu conversei com a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, né? E eu vejo esse receio deles liberarem quem assina, quem responde legalmente pelas mortes. Então é uma situação muito delicada. Quando retornaremos, não sabemos, e o que todo mundo já entendeu é que foi o primeiro setor a fechar e dizem que vai ser o último a abrir totalmente. Eu sou Manuel José de Souza Neto e eu estou aqui para bater um papo com o Adriano Ismael, que ele é presidente da Ordem dos Músicos de João Pessoa, Paraíba. Nós estamos aqui com a Susan René Klein, que é da Fiturismo, também relacionada aos estudos técnicos na área de bares, restaurantes, com a Abrabar, Cindy Abrabar. Nós estamos com o Márcio Duarte, que é do movimento MOVE de músicos de Foz do Iguaçu, que batalhou lá essas questões junto à prefeitura local. Nós estamos com a Lê Capone, produtora cultural, também membro do setorial de música e CNPC do Ministério, atuou também na parte de Plano Nacional de Cultura, e ela é do Distrito Federal, coordenando lá também com os colegas a luta pela área técnica, né, com a Associação Backstage, que é um dos setores que está com maiores dificuldades, né, porque muitas vezes até algumas políticas existem para algumas áreas, e a gente sabe que os técnicos estão numa situação mais delicada ainda. E nós estamos aqui também com a presença ilustre, agradecer a presença, a Luna Messina, que é do sindicato, presidente do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, o Sindimus, que é o mais antigo do Brasil, também o que entendo que é o que melhor funciona, é o que mais batalha pelos músicos. Agradeço a presença. E eu estou aqui para mediar, mas eu, por um acaso, sou diretor nacional de políticas culturais do Conselho Federal da Ordem dos Músicos na atualidade, né? Estou nesse posto especialmente por causa da emergência. Eu, inclusive, fiz esse relato nesse estudo dessa questão da emergência para a ordem, que é o estudo que tem sido utilizado no Brasil, e nós estamos juntos nessa batalha para tentar esclarecer a situação. Antes de eu sair fazendo perguntas, eu queria um breve relato aí, um minutinho, 1 minuto, 2, assim, de cada um, falar como que está a situação na cidade de vocês, bem rapidinho, só assim, se está abrindo, se está fechando, se tem algum tipo de política, se tem... Enfim, e se apresentar um pouquinho melhor, porque às vezes a gente esquece de um detalhe, né? Vamos começar aqui pela Susan. Susan, por favor, um breve relato da situação, e se você quiser complementar alguma coisa aí sobre você ou sobre a entidade, fica à vontade. Boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo, dependendo do horário. Como entidade, nós trabalhamos as questões técnicas de prevenção à contaminação por Covid em todos os setores. Penso que ninguém sabe o que essa doença de fato representa e o que ela vai ficar, mas, ao mesmo tempo, também temos que pensar no retorno ao trabalho, logicamente que com responsabilidade. Aqui no estado do Paraná, nós recebemos um decreto na semana passada do governo autorizando a realização de eventos com 50% da capacidade dos espaços,
ao mesmo tempo com todos os cuidados e protocolos tão batidos, né, os quatro eixos, né, evitar a aglomeração, trabalhar o distanciamento seguro, o uso das máscaras e, naturalmente, a higienização das mãos. Então, com base nisso, o governo do estado propôs a retomada do setor de eventos. Infelizmente, nós estamos agora, imagino que seja o cenário de todos vocês também no estado, com um número assustador de novos casos, de internações e de mortes, e isso nos faz refletir sobre o que de fato nos espera. Tivemos uma reunião ontem com o chefe de governo municipal, Jamur, a secretária Márcia Ursulac, a Tatiana Turra, representando o turismo, e o infectologista Almir, se não me engano. E sim, como o Manuel disse, existe uma dúvida muito grande, ninguém sabe para onde vamos. Mas a consciência de que temos que cuidar cada um de si mesmo e do próximo, penso que esta consciência precisa ser implantada. E acredito muito que o meio artístico consiga mostrar isso de maneira muito mais séria e relevante, né? Chegou a hora de todos nós pararmos de bater o pé, cada um puxando a bandeira para si, mas entendermos que a consciência deve ser sobre o respeito à vida. Não há mais muito que ser feito sobre esses quatro pontos que são tão defendidos no mundo todo. Penso que tudo pode ser feito, né? Quando as doenças sexualmente transmissíveis, em especial a AIDS, começou a ser divulgada, as pessoas não deixaram de praticar o sexo, se a gente tiver que trabalhar nesse sentido, né? Algumas pessoas tinham consciência, se mantêm vivas, porque continuam com consciência na prevenção de mais doenças, outras, infelizmente, não, e, lamentavelmente, já se foram. O Covid talvez tenha que ser, até que todos sejam imunizados, tratado da mesma forma. Então, não podemos deixar de viver e nem de praticar nossa atividade econômica, não podemos, né? Precisamos de tudo isso para viver, mas na consciência de que temos sim que cuidar de nós mesmos e do outro. É isso. Obrigado, Susan. E é importante, você comentou até o comparativo com a AIDS, porque não é uma doença, não é uma gripe, né? Eu andei lendo aqueles relatórios de John Hopkins, né? Estudos lá de Hong Kong, fui atrás da, da Organização Mundial da Saúde, e está escrito doença sistêmica. E eu fui dar uma lida do que é isso, e doenças sistêmicas são essas que atacam o sistema da pessoa imunológico, ou seja, tipo Ebola e AIDS mesmo. Só que ela tem essa característica de que ela pega um vírus que nem do ar, assim, né? Então, mas não é uma gripe. É bem lembrado essa comparação, porque é isso mesmo. Ela arrasa com o organismo da pessoa. Márcio, vamos passar para você rapidinho. E Márcio, aí tem a luta dos músicos, que do outro lado tem essa questão assim. Tem movimentos que estão fazendo esse trabalho mais tem que ter uma lei Aldir Blanc, uma política pública. Mas tem músico que não tem muito esse perfil, que toca na noite, é intérprete, né? Tem o tecladista de churrascaria, como se diz, tem o violeiro que toca no bailão popular, tem banda de baile. E aí? A gente sabe que recursos de assistência social para muitos desses não vão chegar. E aí a minha pergunta é a seguinte: tem gente querendo voltar ao show simplesmente. Tem gente que não fica em casa, não, eu vou voltar, o problema é meu. Mas enfim, tem que batalhar espaço e tentar entender como que lida com isso. Vocês fizeram essa luta interessante, que foi tentar falar com a prefeitura e com a Secretaria de Saúde. Até fiquei sabendo que vocês usaram o nosso estudo na negociação. Exatamente. E como que foi o diálogo? Como que vocês estão lidando com isso, com a questão de saúde? Fala bem rapidinho aí a situação e complementa mais alguma coisa tua do movimento aí também. E também Claro. conta aí que atividade você faz com a música, né? Em nome de banda e tal.
Tá, joia. Vamos por partes aí, né? Meu nome é Márcio Duarte. Moro numa cidade extremamente atípica, né? Porque Foz do Iguaçu a gente faz fronteira com Argentina e Paraguai. Então, quando fechou isso aqui, né, a cidade, que é uma cidade que a principal economia é turismo, realmente foi extremamente impactante, né? E os músicos, tem muitos músicos em Foz que trabalham em eventos, nos hotéis, né? Os hotéis pegam, estão cheios de turista, daí traz a pessoa para tocar uma música, porque aqui o principal turista é o estrangeiro, então muito músico de samba, de música brasileira, esses aí não tem como trabalhar, né? Eu tenho até um amigo e ele está desde março sem trabalhar e também não chega auxílio, né? Porque são pessoas que durante muitos anos se dedicaram à música e não tem essa preparação que você comentou, Manuel, que é do edital, né? Aqui em Foz do Iguaçu, igual eu participo de alguns grupos, igual qualquer outra cidade, existe um grupo que eles já são, eu não gosto de usar dessa forma, mas assim, para a gente entender melhor, eles são especializados em editais, né? Que não quer dizer que sejam músicos, né? Quando eu falo de música, eu me coloco muito no lugar dessas pessoas, que eu acho que o auxílio deveria chegar para as pessoas que vivem da música mesmo, não a pessoa que tem a música como hobby, né? Que é o meu caso, né? Eu assumo essa postura. Eu sou empresário, mas sou apaixonado pela música, entendeu? Então, assim, eu tinha como entrar no edital, e eu, por consciência mesmo, eu não entrei no edital. Só que tem outro lado. Foz do Iguaçu, a gente tem uma abertura com a prefeitura. Eu nunca tomo postura com nenhum prefeito, com nenhum político, né, na verdade. E eu sempre bato na porta da Fundação Cultural desde 1991, quando eu formei a minha banda Tumulto, né, com a intenção de fazer um tumulto mesmo na cidade. E então, assim, eu tenho abertura com todos eles, tenho um bom relacionamento, justamente por não ser radical nesse ponto. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo. Precisa trabalhar? Precisa, igual alguns músicos que fizeram o protesto aqui em Foz, onde você me ajudou, que você enviou todo esse estudo, que foi o que ajudou muito para abrir Foz do Iguaçu novamente com os músicos, porque a gente tinha um respaldo. Não é chegar lá e falar assim, ó, precisa abrir, precisa de dinheiro. Não é assim, tem que ter um cuidado. Mas a Susan falou uma coisa muito legal, que é o seguinte, tá, tem esse decreto para que se cuide, mas quando eu saio à noite, na real, eu não vejo esse cuidado. As pessoas, a população não está se cuidando, né? Então, assim, isso é muito preocupante, porque pode prejudicar novamente. Aqui em Foz do Iguaçu está subindo os casos, depois que abriu a ponte com o Paraguai, não estou falando que é culpa do Paraguai, mas assim, foi muita coincidência, né, de aumentar, mas a gente sabe que existe uma economia que tem que continuar. Só que essa economia, para continuar, temos que ter cuidados. Onde, no momento, a gente está sem referência. Eu vejo todos nós, como brasileiro, perdido, sem uma referência, sem... Eu acho que a gente está largado e cada um vai ter que fazer a sua parte. Só que existe uma parte da população que eu acho que não está preparado, né? Não sei se foi educação, não sei, para cuidar dessa parte. Então, a gente vive um momento muito estranho, né? Se for olhar na real, a gente não está fazendo as coisas de uma forma correta, mas não é só culpa do poder público, mas também da população. Como a gente vai conseguir esse meio termo, eu não sei, né? Por exemplo, eu tenho a minha banda, esse ano a gente não tocou, porque minha banda não dá para tocar em barzinho, porque se a gente tocar em barzinho, o dono do bar vai ficar sem cliente, né? Porque a gente toca thrash metal. Então, não é uma música agradável para quem está num ambiente para comer. Então, a gente Só tem que para quem tocar em gosta, shows. né? Esse é só para quem Exatamente. gosta. Exatamente. Então, a gente tem que ser em shows. Eu não vou me sentir bem tocar em shows. Aqui em Foz eu posso tocar com 50% de pessoas. Mas, na verdade, não vai só 50% das pessoas. Se tiver que entrar 100%, não está tendo fiscalização. Vai entrar os 100%. Né? Então, assim, vai de consciência de cada um. Para mim é fácil falar isso, por quê? Porque eu não vivo da música. Mas a pessoa que vive da música
tem outra, né? É uma situação bem complicada, Perfeito, mas a gente já continua nisso, e só queria reforçar e mandar um abraço para o nosso amigo comum aí, que também tem banda de trash aí, que é o Maldson Ximenes, lá do Ceará, amigo do Márcio. São Meu grande parceiros há muito amigo. tempo. Na verdade, é minha referência para fazer as coisas em Foz do Iguaçu. E ele é do sindicato lá do Ceará. Também é um parceiro. Ele vai estar em outra mesa aqui com a gente também. Eu queria passar a palavra já para a Luna, porque aí a gente tem a questão, né, Luna? A Luna é do Sindicato dos Músicos do Rio, Sindimus, que temos uma dupla batalha aí, né? Eu estou falando agora enquanto MB e vocês pelo sindicato. Qual é a dupla batalha? Porque de um lado tem a questão de que temos que garantir o trabalho do músico. E do outro lado a gente não pode deixar o músico se matar. Temos que proteger o músico, né, que tem um problema é uma crise de saúde pública geral. Como que fica para vocês do sindicato essa situação que não sei se para vocês é contraditório, né? Como lidar com essa situação, explicar para os músicos, orientar, defender, e essa defesa que por um lado, garantir o trabalho, mas, por outro lado, garantir a vida. Né? Vocês estão tendo reclamações, situações conflituosas com a classe? Como que vocês estão lidando com o caso aí? E aproveite e se apresenta um pouco melhor tua atividade também, porque a gente às vezes é só instituição, mas não é, né? A gente também é outras coisas na vida. Fala um pouco mais de você. Verdade, é verdade. Não, eu sou cantora popular e sou atual presidente do Sindicato dos Músicos, por um descuido. Então, eu acho o seguinte, que eu fico muito preocupada com essa situação toda. Lógico, a gente está vendo os músicos venderem seus instrumentos, o sujeito está vendendo um instrumento bom para comprar um pior, para poder ficar com aquele dinheirinho para dar uma ajudada. É o que está acontecendo, né? Porque acaba o dinheiro, aí vai fazer o quê? Agora, a verdade também é que muitos músicos mesmo, não viviam mais só de música, né? Se você separar aí, como o Márcio bem falou, se você separar uma parte da categoria de músicos que virou empresário, virou produtor, e que não vive mais de tocar no barzinho ou aqui e ali. Não, ele já tem outras atividades, ele já se produz, ele faz da aula, ele faz não sei o quê, ele faz mais isso aqui, porque viver só de tocar, o que eu tenho ouvido é que viver só de tocar não dá, a não ser que você seja contratado de algum artista que já tenha uma carreira consolidada e tenha muitos shows para fazer e te contrata para tocar com ele. Aí é possível, né? Mas saindo desse lugar em que você é contratado de um artista que já tem a sua carreira consolidada, tá muito difícil viver de música e não é de hoje, né? As pessoas não conseguem viver somente de tocar. Eu acho que isso é o que a gente ouve o tempo todo. Então, é dar aula ali, arrumou um outro trabalho aqui, aí um tem a faculdade de não sei o quê, vai fazer para acabar, para poder ser professor, um faz educação física e é percussionista, o outro sabe? As pessoas estão há muito tempo que as pessoas estão se ajeitando para não viver só de música, porque já não dá faz tempo. São poucos os músicos que conseguem viver só de música, são muito poucos. Então, o que acontece? Eu não tenho tido no sindicato uma grita generalizada, queremos trabalhar, dar algum jeito aí para a gente poder ir para os barzinhos, inclusive porque o Rio de Janeiro está uma zorra total, entendeu? Então, está muito difícil resolver a situação aqui, resolver a situação aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está muito bagunçado. Por exemplo, baile funk rola em todos os lugares, lotado de gente,
lotado de gente. Estão lá, os técnicos estão trabalhando, o pessoal do som está trabalhando, está todo mundo trabalhando lá. E apinhados. É horrível, porque a gente sabe que isso aí vai aumentar o número de casos e vai causar problemas 2 semanas depois, entendeu? Isso é fatal, é matemático, né? Então, assim, ao mesmo tempo, eu acho que o sindicato dizer para o músico, vai sim, bota uma máscara, lava a mão e vai. Pega na mão, pega a máscara e coisa e segue. Acho que a gente não pode falar isso. Entendeu? Isso é quase pega na mão de Deus, né? Porque é dizer assim, vai na fé. Vai arrisca aí, vai lá, entendeu? Porque e é uma responsabilidade muito grande você dizer, vai lá, toca lá, vai lá, toma cuidado, mas faz. A gente não pode falar isso, né? Eu acho que isso tem que ser uma decisão, um risco, que todo mundo sabe o risco que está correndo. Na realidade, todo mundo sabe, né? Não adianta você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, agora temos esses procedimentos, você pode ir tranquilo. Ninguém fica tranquilo. Ninguém sabe muito bem onde vamos parar com essa história dessa pandemia. Nós estamos agora à beira de uma segunda onda. Né? À beira não, já estamos numa segunda onda, nem saímos da primeira totalmente, já estamos na segunda. A Europa saiu e agora está na segunda onda, voltou a fechar outra vez. A gente nem saiu bem da primeira, já está na segunda. Sabe, Luna, eu só queria complementar o que você falou, da gente quase volta a palavra, que eu coloquei aqui, nesse estudo, essa questão do palco, né? Tem que manter distância, tal, né? E coloquei uso de EPI. Então tem EPI, não sei o quê. E coloquei vários alertas de que não existem medidas realmente seguras, que a gente não tem noção como que é transmitido. Então eu falei, olha, tem isso, se para quem precisar voltar, mas olha, eu coloquei uma advertência, né? Não é seguro. Né? Você está correndo risco. Exatamente. É um risco que a pessoa decide que vai correr, entendeu? Dependendo da necessidade dela, entendeu? Eu acho que é um pouco por aí. Esses músicos que vivem de um cachezinho aqui, que soma com um cachezinho ali, que ele toca no bar aqui, no domingo toca. Esse músico que vive da orla. Tem muito músico que vive de tocar na orla aqui no Rio de Janeiro, né? São 1.200, mais ou menos, que tocam na orla do Rio. E, assim, é chocante, né? Essa gente toda está parada, né? Aí Dona, olha, a gente já vai retomar para você. O que essas pessoas estão fazendo, né? Mas não dá, você coloca uma música, cria aglomeração. Se o dono do espaço não tiver mão firme e não quiser realmente fazer um distanciamento entre as pessoas, não faz. E as pessoas continuam lá, entendeu? E ficam lá, aglomeradas. A gente vê Dona, isso. Eu já te passo a palavra de volta, mas foi uma coisa... Tudo que você falou é muito importante, mas tem um aspecto que eu vejo aí também, que é interessante, que é que o músico já não vive mais só de música. E eu acho que a gente está nessa transição da quarta revolução industrial e de problemas que estão relacionados à questão do emprego no século XXI. Depois a gente vai voltar nisso, tá bom? Que acho que isso é uma coisa importante a gente também falar como o que será desse setor. Eu quero passar a palavra para a Lê agora, porque agora temos uma questão, porque a Lê é artista, é produtora, a Lê é Wicca, é maravilhosa, e a Lê, ela também ela sempre guerreira nas lutas, defendendo setores de artistas, né? E agora ela está na associação Backstage do DF, Brasília, em torno, né? Eu não sei até onde vai a Backstage, se você quiser falar um pouco da Backstage, e porque nós temos uma questão aí que são os técnicos, porque tem áreas que o artista está no edital, mas o técnico não. Às vezes o técnico também não consegue comprovar a renda ou onde ele se encaixa, aí também não tem o auxílio emergencial. E como fica? A gente teve um bate-papo aí fantástico aí um tempo atrás, eu agradeço o convite quando a gente foi falar aí com os associados, e eu queria te pedir um favor de relatar um pouco a situação do DF,
em relação não só dos técnicos, mas falar também como que está a questão dos bares, dos eventos, como que o governo do Distrito Federal está reagindo à situação, e aí também falar um pouquinho da área específica de vocês, que vocês estão lidando na backstage. Bom, eu vou começar pelo backstage, porque realmente é a ponta da cadeia produtiva, né? Enfim, eu sou produtora, mas sempre tive uma ligação muito forte com o backstage por fazer muita produção técnica também, né? Ser a pessoa que negocia com as empresas, os riders, contra-riders, enfim. Enfim, né? Não sei se vocês já ouviram falar no Tom Capone, que foi produtor, diretor artístico da Warner, faleceu, né? Enfim, saiu daqui como road do Oswaldo Montenegro e virou diretor da Warner, né? Diretor artístico. Então, a gente tem que acreditar nesses profissionais, né? Sem os técnicos, enfim, não tem os CDs também, enfim. Só lembrando que o Tom é referência nossa também da turma do rock, dos amigos, pelas produções que ele fez, os amigos. Fantástico, seu irmão. Foi uma grande perda. Oi. Aí, o que acontece? Passa a palavra, é isso mesmo. O que acontece? Esse coletivo, ele surgiu no ano passado como um grupo de WhatsApp para trocar informações sobre jobs, né? Entre os profissionais do backstage. Mas com a pandemia surgiu essa necessidade da organização do coletivo. E aí, enfim, devido à fome, né? Começaram a chamar também os profissionais como carregadores, como, enfim, né, assistente do assistente, e o grupo cresceu. A gente aproveitou para fazer um mapeamento, né, foram mais de 500, né, preenchimentos para ver quem precisava de auxílio, criamos uma campanha, distribuímos 12 toneladas de alimentos para mais de 500 famílias desses profissionais do backstage. Mas as doações estão caindo muito, né? No começo, a gente recebia centenas de cestas por mês. Esse mês, a gente não recebeu nem 50. Então, a situação está muito difícil. Mas aí o coletivo se organizou e nós fizemos uma carta, né? Fizemos uma carta para o Legislativo e entregamos para todos os deputados da Câmara Legislativa do DF para falar sobre os invisíveis da cultura, né? Surgiu também, ao mesmo tempo, o movimento patronal, que era das empresas fornecedoras de som, luz, estrutura, que chamava Luz aos Invisíveis, e nós, apesar de apoiarmos esse movimento, queríamos saber como é que isso ia chegar na ponta, porque os empresários queriam refis, redução de impostos, né? Queriam, enfim, ter acesso a outros programas do governo. E nós solicitamos aos deputados que fosse inserida uma categoria técnica nos editais de cultura, que, afinal, os técnicos também querem e precisam de formação, também tem como fazer instalações de iluminação, projetos de cenografia, enfim, né? A gente precisa atender também artística e tecnicamente esse segmento da cadeia de economia criativa. E, enfim, pedimos uma linha específica para os técnicos na Aldir Blanc, que vai sair aqui no DF, vai ter um edital específico para os profissionais dos bastidores, vão ser 500 bolsas de R$5.000, que vão vir num momento muito bacana, né? Quer dizer, pelo menos esperamos, ainda não foi publicado, né? Mas tudo indica, com a nossa aproximação. Então, vários deputados enviaram cartas para o secretário de Cultura, dizendo que precisava ver o olhar para os profissionais do backstage. Então, politicamente, a gente avançou bastante, sabe? Mas é isso. O prazo para Aldir Blanc termina daqui a exatamente 40 dias. E tem muitos estados que os editais ainda nem foram publicados, como aqui no DF. Né? Depois do dia 31 de outubro, esse recurso volta para o Tesouro. Então, a gente tem que atuar nacionalmente pela prorrogação da lei. A gente tem que pensar mais em como atuar coletivamente para que, enfim, para que as pessoas possam receber esse auxílio até o final do ano que vem. Senão, grande parte vai voltar. Dos 30 e tantos milhões aqui do DF, ainda não executamos nem 2. Então... Sabe, Elê, eu queria te comentar uma coisa rápida, mas você continua se você tiver mais alguma coisa para dizer.
Eu fiz um estudo para o Conselho Federal da Ordem e enviei para o grupo que estava regulamentando a lei em Brasília, um relatório de mais de 9 páginas, onde a gente orienta que a lei deveria ser permanente, porque em situações de emergência que voltem a retornar similares, o Fundo Nacional possa ter repasse. Não tivemos a resposta adequada, reencaminhamos agora a proposta também para o grupo da Jandira e pedir para o Célio Turino para falar para a Jandira e para os outros membros do grupo lá que não peçam prorrogação, peçam que a lei se torne permanente, e mandamos a justificativa baseada na sazonalidade, que nem pescadores, que nem comunidades onde tem situações já semelhantes. Mostramos que isso já existe, precedentes anteriores, vamos dizer, tipo uma jurisprudência, né, vamos dizer assim, e encaminhamos isso e pedimos. Então, é uma situação realmente delicada, porque não sabemos o que vai acontecer, né? Mas continue, se quiser terminar a fala, por favor. Não é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar em algumas ações coletivas para a prorrogação da lei, que é o único caminho para esse recurso ser aplicado. Em relação aos eventos aqui, o coletivo Backstage ele não tem um posicionamento formal mesmo, porque muitos estão, inclusive muitos pegaram a Covid, né, nessa coisa do drive-in, né, desses espetáculos. Quem trabalhou, a gente já tem notícias de mais de 10 pessoas de dentro do coletivo que pegaram. Muitos estão passando fome mesmo, porque tem pessoas de risco na família. Então, o coletivo apoiou por não apoiar a volta dos eventos, mas também não ser contra nesse momento, porque, né, a gente tem todas as realidades dentro do coletivo. E o cenário está voltando mesmo, já foi liberado o cinema, já foram liberados teatros com metade da capacidade, bares e restaurantes, os amigos DJ já estão divulgando, e quem está trabalhando diz que nem os produtores, aquilo que a gente conversou na live que você fez, né? De quem é a responsabilidade pelos EPIs? É do produtor? É do contratante do show? É do dono da casa? Enfim, e no final... pela lei, é o contratante, né? Mas aí tem essa questão cruzada, né? Que quem é o contratante em alguns casos, né? Ale, eu vou passando já a palavra para o Adriano, claro. Eu já te devolvo a palavra, a gente vai continuar. Eu queria pedir para o Adriano Ismael, ele é presidente da Ordem dos Músicos do Brasil em João Pessoa, e o Adriano, eu quero de você falar, que você fale rapidinho aí um pouco sobre você como músico, mas também essa relação com a classe, a ordem que já tem problemas, a gente sabe que a ordem do passado, ela não ajudava, ela reprimia. Nós estamos dialogando com a ordem mais facilmente que recentemente, porque ela parou de ter aquele poder de polícia, é um conselho de classe, e nesse momento a gente conseguiu o apoio para que a entidade se posicionasse nas crises, sendo relatórios aí da Aldir Blanc, a questão do retorno seguro dos espetáculos. Mas como que está nos estados, não só aí, mas o que você viu entre campanha de cesta básica, pressão com o poder público, e o que mais você tiver para dizer, por favor. Boa tarde a todos, né? Sou Adriano Ismael, né? Como o Manuel já falou. Um pouquinho assim, eu sou bacharel em música pela Universidade Federal e também tenho uma pós-graduação pela Universidade de Minas, né? Em música. Então, Manuel, aqui, quando começou a pandemia a ficar um pouco mais forte, né? Assim, quando pegou mesmo, como diz a história, os músicos já estavam parados, né? Esses já estavam parados. E começaram assim, alguns ainda tinham algumas reservas, né, de financeira, mas a gente sabe que a grande maioria é tocar hoje para comer amanhã. Então esses foram pegos já de cara. Aí, o que fizemos? Desenvolvemos alguns projetos. Um deles foi a questão da cesta básica, né, de a gente fazer arrecadações de cesta básica, né, doações, e fizemos uma tabela dos músicos, né? E ficamos com medo de não atender todos, porque são muitos.
Aí a gente foi por prioridades, né? Por exemplo, músico de orquestra não entra, porque você já tem o dinheiro garantido, né? E assim a gente foi fazendo essa tabela até chegar na ponta, como diz a história. E a coisa é muito séria. Você sabe que aqui é o período do junho, que é que tem o São João, né? É onde tem a maior fonte de renda em geral, né? Aqui no Nordeste. Temos o Grande São João de Campina Grande e tal, mas não é só o São João, a parte de shows grandes. A maioria dos músicos, que a gente chama de trio pé de serra, eles tocam na periferia desses grandes shows, né? E é um momento que eles ganham dinheiro. Eles tocam pela manhã, emenda com a tarde, vai para a noite e aí vai. Se tiver, eles vão tocando. Então, eles como o Márcio falou, né, que o músico ele tem uma outra profissão, digamos assim, para complementar, né? Então, a gente sabe que muitos desses trios, eles trabalham com um pedreiro, né, aqui e ali, mas assim, o dinheiro deles mesmo é no São João. E como não teve esse São João, eles ficaram totalmente desamparados. Aqui chegou a gente, e tem gente chorando assim, pegar a cesta básica e começar a chorar, dizer isso aqui, eu vou fazer render pelo menos para uns 2 meses. Em vez de comer fazer uma xícara de arroz, eu vou fazer só meia, e vou me adequando, né? Então, assim, foi muito pesado. Passando esse período, né, que começou a tentar entrar na normalidade, né, começou alguns eventos, né, a gente foi diminuindo a questão da cesta básica e fizemos um projeto de lives. Muitos dos músicos queriam fazer lives, né, mas eles não tinham, primeiro, estrutura, e os que não têm estrutura, ou os que tinham, não sabiam fazer, né, e muito músico já começou a tirar um pouquinho de renda daí. O que é que a gente fez? Montamos a estrutura, né, para esses músicos. Então, ele ia lá tocar e a conta que saía, a conta dele, pessoal. A gente não queria pegar em nada. Então, assim, fizemos esse projeto e, paralelo a isso, o projeto de retomada. O problema do projeto de retomada é que nossos administradores, eu concordo que, assim, não é uma situação fácil, né? É uma situação atípica, né? Assim, estão se tomando decisões, querendo acertar, mas pode errar, porque é uma coisa que não é normal. Mas assim, o que eu notei é que há uma falta de interesse de realmente pegar um projeto como aquele que você mandou para a gente, né? Aí, já prevenindo aquilo, eu levei aquele projeto e fiz um resumo, já que na grande maioria todo mundo já sabe dos cuidados, lavar a mão, parará. Então, isso todo mundo já sabe, eu fui direto na parte da música. Então, a primeira reunião que tivemos com o poder público foi liberado os eventos em casa de eventos, né? Com todo aquele protocolo que foi... Aí ele fez, mas não pode música. Eu disse, como é que você libera um evento numa casa de música? Não, porque aí vem aquela história que vai ter som. Eu disse, não, mas som vai ter todo jeito. Os caras vão botar 2 caixas lá e... Enfim, não tem lógica assim. Liga o MP3, né? Exato. Então, não tem lógica assim. Se você pode, tudo bem. Se um músico não pode, então não tem evento, né? Porque essa lógica para mim não bate. Aí foi, e eu disse outra coisa, pelo menos aqui em João Pessoa, as casas de evento, como aquela história, ele faz tudo bonito, aí assim, e agora onde é que vai ficar os músicos? Ele bota lá naquele canto, né? Fica lá num cantinho, um palco bem separado, é o último lugar que eles pensam no projeto. Eu disse, o único lugar que o povo não vai estar perto é do palco. Então, assim, não tem... Aí tudo bem, liberou para eventos. Depois eu retomei o projeto, que começou a abrir bares. Então, agora vamos entrar para os profissionais dos bares. E no projeto eu coloquei que você determina o número de músicos de bar ou restaurante, ou de qualquer outro lugar desse tipo, pelo metro quadrado que está o músico. Certo? Foi mais ou menos o que a gente fez aqui naquele estudo, né? Isso, exato. Eu aproveitei o seu estudo, lógico. Aqui em Curitiba até tive uma discussão com a Susan, porque um colega nosso foi para uma reunião dos músicos, eu não estava, e daí ele falou assim, 5 músicos por palco.
Aí eu virei para os amigos aqui do MB, do Cine de Abrabada, falei para a SUS, falei para a Abrabada, falei, amigos, não é 5, é metro quadrado. Quem que falou isso? Eu não entendi. Aí eu fui descobrir que era um amigo nosso da ordem mesmo. Aí eu liguei para ele e falei, colega, é o seguinte, não, a gente precisa garantir algo técnico, não é o número de músicos, vai ter 30. Se o palco for gigante, não tem problema de assistir distantes. Né? Mas a situação era essa, a gente colocou aqui isso aí. metragem, né? Colocamos lá um círculo, ó, tem que manter. E eu vejo foto de músico aglomerado, que nem público, e aí? Como que fica? Não, então, aí o que acontece, como eu estou falando, para complementar, o que é que eles fizeram? Eu disse, ó, metro quadrado, eu levei para eles, aí depois o prefeito, quando foi com o dia, disse, ó, tá liberado as músicas nos bares, restaurantes, para um músico. Aí eu liguei para o secretário e falei, secretário, você não leu, acho que o protocolo, que a gente, sugestão de protocolo, né? Fez, não, mas ele está dizendo... Aí vem aquela história, não, Adriano, faz o seguinte, você pode dizer aos músicos, pode botar 2. Eu não vou fiscalizar isso, não, eu sei que vocês estão precisando. Aí ele está dizendo que é voz e violão. Bota uma voz e um violão. Eu disse, secretário, primeiro, o prefeito falou em músico unitário. E segundo, eu como instituição, não posso dizer para uma coisa sem ser oficial, né? Aí depois ele fez, tá bom, vamos marcar outra reunião. Aí, quer dizer, ele não leu o protocolo. Aí eu disse, ó, é aquele. Então é o metro quadrado do espaço dele. Eu disse, secretário, tá aqui escrito. Aí disse, não, agora entendi. Aí outra notícia do governador e do prefeito, tá liberado para 3 músicos, continuaram não lendo. Do mesmo jeito. Aí assim, o que acontece com os músicos? Com músicos não, eu vou dizer, com o povo em geral. As notícias estão conflitantes, as ações de quem faz a notícia e os protocolos não estão batendo com que assim, aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí o músico chega aqui e faz, caramba, não pode fazer show, mas está aqui a campanha política, até trio elétrico tinha. Um prefeito agarrado com a candidata e tal. Aí assim, o que é que o músico... eu estou falando do músico, que é o nosso tema, mas a população em geral vai dizer, cara, em que acreditar? Isso está começando a gerar um conflito e, assim, tem muito músico que já está entrando, vamos dizer assim, na ilegalidade, tocando assim mesmo. Tem gente que está dizendo que está fazendo live, mas, na verdade, a live é só uma desculpa. É a câmera lá e o ambiente lotado de gente, ele cobra a entrada. Aí, assim, o povo está cansando dessas notícias, né? A gente está perdido, entendeu? A gente faz o máximo, né, dentro da lei para tentar... Eu fico, ó, cara, se você puder, não vá não. Por exemplo, tem músico da orquestra que não precisa. Tem uns que gostam de tocar nos bares e tal, mas eles não precisam. Eu disse, cara, tu já tem tua grana, dá um tempinho aí, deixa para a galera que está precisando mesmo, né? Os caras, não, beleza. Mas assim, a grande maioria está começando a dizer assim, Adriano, eu vou ter que ir atrás de dinheiro. Eu não, assim, não é governo, não é ninguém que está pagando. Teve um lá que a gente fez uma cota para pagar água, que senão luz, senão ia cortar. Então, assim, a situação que eu acho que em todo lugar deve estar do mesmo jeito, né? É essa da nossa categoria, né? Adriano, vou já a tua fala. Eu só queria lembrar aqui que nós estamos no Observatório da Cultura do Brasil, aqui em parceria com o Conecta e com o Música e Mercado. E para quem estiver assistindo pelo YouTube ou outras plataformas, dá curtida, sininho, todo aquele negócio que vocês já sabem. E eu queria seguir aqui com o bate-papo com a seguinte questão. Eu queria puxar alguns pontos que vocês falaram. Então, por exemplo, a Alê falou lá no DF, por exemplo, também de que estavam conseguindo um recurso para os técnicos. Então, eu queria dar um feedback para ela, que, por exemplo, aqui no Paraná, os editais saíram, teve edital para live, lá R$ 1.500, R$ 2.000, teve outros editais já antes da Aldir Blanc que estavam fazendo alguma coisa, mas currículo, seleção, artista com nome. Então, não me parece uma política social. Continua ali um fundo para os que, como o Márcio Duarte falou, os que são profissionais do edital. Né? E aí o artista que não é, ele fica fora do negócio. E agora, com a Lei Aldir Blanc,
tem prêmio para carreira, para história da pessoa, para quem tem história, tem fomento para artes, mas, de novo, dificuldades com os técnicos, para quem não é para quem não tem acesso à política de editais, a condições técnicas ou burocracia. Então, me parece que alguma coisa está meio errada nesse campo das políticas públicas. Então, eu queria um papo um pouquinho mais dinâmico com vocês. Então, não é só eu chamar, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, é só ligar o microfone aí e pedir a voz também. Mas eu queria perguntar um pouquinho mais diretamente para a Luna, porque eu entrei numa reunião por um acaso, o Celso Santana, da OMB daí, e também o Gilberto, lá de Angra dos Reis, me ligaram e disseram assim: Manuel, está tendo um bate-papo com o Fórum do Rio, que está a questão da Aldir Blanc, e tem uma coisa lá que eles não estão sabendo, entra lá. E me colocaram no meio de uma reunião no Rio que eu não conhecia. Ali não é a primeira vez que eu caio de paraquedas em reunião no Rio. Uma vez eu cheguei no Rio em 2004, 2003, sei lá, e tinha uma reunião na Sala Funarte. Daí um colega me levou, porque a gente estava no lançamento do livro do Luiz Carlos Prestes Filho, lá da Cadeia Produtiva da Música, e cheguei numa reunião da Funarte, era uma reunião do Fórum do Rio. Uma pancadaria. Aí eu fiquei feliz, porque eu entendi que não era só aqui no Paraná que reunião de música não é fácil. Foi quando eu cheguei numa reunião no Rio de Janeiro. E eu cheguei nessa reunião do Rio, e aí, agora, essa atual, né? E o pessoal com muita dificuldade com as políticas de repasse da Aldir Blanc, relatando, tinha convidados especialistas. Como que está esse negócio do edital? Estão cumprindo? Está muita briga com o poder público? E é só isso? Quer dizer, de um lado, ou você volta a tocar, ou só tem Aldir Blanc. Cadê uma política pública no sentido estruturante? Porque tem saúde, tem segurança no meio da crise, tem algum tipo de assistência, né? E tudo isso demanda uma política de Estado, né? Sim. Não é apenas um edital, né? Como que está aí, Luna? Olha, péssimo, porque até agora esse edital, as pessoas não estão vendo acordo, não está saindo dinheiro, não estão conseguindo, reclamando o tempo todo. A gente não tem uma política pública que funcione realmente, inclusive porque vocês sabem que o caos aqui do Rio de Janeiro, que o estado do Rio de Janeiro meio que se confunde com a cidade do Rio de Janeiro, né? E aqui a gente está em causa, a gente está numa eterna troca de cargos e pessoas, agora não é mais esse, agora é o outro. E eu acho que não há, está assim, meio uma enganação, desinteresse em bancar alguma coisa, porque eu acho que ninguém tem autoridade suficiente para botar o negócio para funcionar mesmo, entendeu? Então, você fica conversando com um, depois você conversa com o outro, depois você conversa com o outro, e fica aguardando e o negócio não sai. Fora que foi uma confusão preencher esse negócio da Lei Aldir Blanc, né? Uma verdadeira zorra. É esse? Não, não é essa lista, é aquela lista. Não, agora vai sair uma outra. Aqui tiveram 500 listas, mudaram a inscrição umas 4 vezes. Era assim, foi totalmente. E continua assim. Agora a gente também tem. O prefeito também é um prefeito que não se interessa em resolver essa questão. Então, tem as pessoas na secretaria fazendo um esforço, mas aí a máquina não anda, entendeu? Não é que não tenha gente que não queira ter boa vontade de resolver e fazer, só que a máquina não funciona, entendeu? Então, tudo é muito, muito devagar, tudo é muito lento para funcionar. As pessoas ficam muito desanimadas, né? Falam assim, mas esse negócio não sai, esse auxílio emergencial não tem emergência alguma, porque não tem até emergência, agora... né? Você falou que dá uma desesperança. Você não sente uma desesperança dos artistas?
total, tá todo mundo já assim, jogando a toalha, entendeu? Porque tentando outras coisas, tentando se virar de outro jeito, porque está vendo que o negócio está complicado. Entendeu? Aí todo mundo aqui ainda está falando, os músicos falam, não, estão pegando esse dinheiro aí para a campanha, pegaram para a campanha eleitoral, meu dinheiro da Lei Aldir Blanc, que não sai, entendeu? Então, é assim, tudo muito desmoralizado, né? E aí a gente tentou ajudar, tentamos entender, tentamos facilitar, mas às vezes a gente dava uma informação, depois tinha que dizer, não, não é isso não, desculpa, é outra informação, estava errada. Luna, rapidinho, só uns exemplos. Que tipo de edital eles lançaram aí? Só para a gente comparar. Não, Lançaram, igual, assim, né? A lei live... eles têm que lançar o mesmo, é a mesma coisa, eu acho que para todo mundo. Não, eu tenho visto umas coisas diferentes, viu? Tem umas variáveis pelo Brasil. Não tô achando que é bem o mesmo não, sabe? Porque a lei diz assim uma abrangência, mas o tipo de edital, por exemplo, aqui lançaram para mestres e para carreira, um prêmio de carreira, e não lançaram para técnico. Mas aqui também teve prêmio de carreira. E teve live, essas coisas. Teve para live, teve para um monte de coisa. Foram bastante itens aqui. Eu acho que aqui cobriu bastante todas as áreas. Aqui as pessoas reivindicaram muito e cobriu. Mas a gente achou que não chega bem no artista mais popular, no que não tem disco lançado, esse que toca realmente no barzinho. Esse cara também não, tá fraca a coisa. Essa pessoa só conseguiu se inscrever no auxílio emergencial. Foi isso que eu senti. Ficou assim, todo mundo que não é famoso foi por emergencial. E ficou quem dá com a burocracia bem ou tem fama, porque um produtor faz, né? Quando se tem fama, tem um produtor. Está conseguindo. Então tem um recorte de classe. Sabe o que acontece? A tal da simetria no Brasil entre rico e pobre. Sim. O reforço de beneficiar quem já tem. Isso é bem do Brasil. Foi essa a impressão que eu tive. Eu queria complementar com a Alê sobre isso, rapidinho, a gente já volta, Luna. Alê, aí foi parecido, foi também dificuldades semelhantes? Aqui a nossa dificuldade foi muito dos prazos, sabe? Porque enviaram um projeto para o Legislativo e precisa votar para ir para o orçamento. Isso está sendo feito agora. Nossa. Então, a primeira linha foi paga com recurso da própria secretaria. E aí está esperando o recurso para poder lançar o edital. Então, nós temos 40 dias para lançar o edital, as pessoas se inscreverem, fazer análise e pagar todo mundo, senão o recurso volta para o Tesouro. Então, a situação aqui está bem difícil. Se alguém puder compartilhar e se alguém conhecer uma situação semelhante, nós estamos procurando. Por isso que, para a gente, eu acho que uma das únicas saídas é realmente a Benedita e, enfim, o Guedes prorrogar a lei de calamidade, que a gente acha que não vai acontecer, né? Porque eles querem que esse recurso volte para o Tesouro. Então, a situação aqui está bem difícil. A negociação com a Secretaria de Cultura foi linda. Assim, tem 500 bolsas para pesquisa de R$5.000, tem que, teoricamente, né, quando o edital foi lançado, 500 para os profissionais dos bastidores, com prestação de contas simplificada, vai ter edital para festivais, vai ter edital para produtoras, vai ter... Enfim, mas será que vai ter? Essa é a pergunta. Pois é, Alê. Deixa eu passar rapidinho para o Márcio. Márcio, e Foz, que é uma cidade menor, mas que é turística, como que está? Então, foi muito bacana. Quando a aluna falou, eu já comecei a pensar na diferença que nós estamos tendo em Foz. Eu tenho o Juca, que é o presidente da Fundação Cultural aqui de Foz, ele sempre entra em contato comigo, né, explicando como que está a situação. O que eu vi aqui é que eles fizeram um esforço para que esses artistas, né, não só músico, porque tem até um amigo meu aqui que é palhaço, e ele também conseguiu, né? E eles colocaram pessoas para orientar no edital, né? Eu até tenho contato com essas pessoas. Por exemplo, se o músico ele não sabe, ele não tem apoio como fazer, ele não sabe os caminhos para fazer o edital,
tinha pessoa à disposição. Eles fizeram algumas lives até para tirar dúvidas das pessoas. Só que é até complicado eu falar isso, né? Porque aí eu estou tomando uma postura, mas assim, em alguns casos, são as pessoas que também não vão atrás, entendeu? Até porque eu entendo que ele está numa posição que ele não tem como ir na casa de cada um para explicar, ó, bate aqui na porta, ó, eu queria que você fizesse isso, ó, o edital é dessa forma. Mas tinha pessoas à disposição. E eu vi Eu acho que assim a gente tem uma que... pista dupla, né, Márcio? Um problema é a burocracia, e o pessoal já sabe que é burocrático, então tinha que ser mais simplificado. E o outro é que a gente tem Exato, que admitir que o meio musical, mais especificamente, é complicado e que nós temos colegas de classe que realmente também são mistos consigo mesmos. Acho que são duas exatamente. situações que somam aí em alguns casos, né? É assim, por eu fazer parte, né, da comissão do Mega Rock, que é um festival que tem dinheiro público, eu entendo um pouco essa parte dessa burocracia, porque se também libera o dinheiro de uma forma que não tenha como ele provar depois, eles vão ter problema na prestação de contas com o Ministério Público, tem essas coisas. Então, assim, existe uma burocracia para segurar, a gente sabe também que quando querem fazer, a gente escuta todos os dias, né? Quando quer fazer, não tem burocracia que segure. Mas eu acho que as pessoas que tentam fazer de uma forma correta, elas muitas vezes ficam travada nessa burocracia. Mas, como você falou, eu sempre falo aqui em Foz, nós temos vários músicos que eles também não têm documentação para provar, né? Não é chegar lá e falar assim, ó, você me conhece? Você é meu amigo, você vê eu tocando direto, eu preciso disso. Não é assim. Então é complicado, é complicado. Mas eu Certo. vejo uma boa vontade, tá? Aqui em Foz, eu vejo uma boa vontade mesmo de ajudar os artistas, né? Quando eu estou falando artista, não estou falando nem só de músico, de outras categorias também. E também o privado aqui. Eu vejo que aqui a gente, não sei, eu tenho essa mania de sempre olhar as coisas também para um lado bom, né? E eu vejo assim que existe uma disposição boa, né? Mas a gente sabe que não consegue contemplar todos. Perfeito. Eu queria passar para a Adriana, mas fazendo um complemento já para fazer uma ponte. Essa burocracia, eu entendo, Márcio, ela é necessária, mas agora é uma emergência. Então, como lidar? E nós tivemos aqui também, por exemplo, sugestão de alguns conselheiros da CONSEC, aqui do estado do Paraná, para que fosse prêmio, que é mais simplificado, né? Então, depende. Eu estou vendo que depende do município. Agora, também tem uma coisa. Tem estado e município que tem dado assim valores altos e aí fica concentrado. E tem alguns que estão pulverizando. Tem bons exemplos que estão pulverizando mais. Adriano, complementa aí rapidinho só tipo de edital que está tendo. Como que está aí? Aqui tá meio parado. Para você ter ideia, a parte que você falou da emergência, ninguém recebeu. Que tá todo mundo lá, os caras se perguntam para mim, como se... a gente entende, lógico, como se a gente tivesse, né, a ver com isso, não, porque vocês são do governo, que o meu LOSA sai em análise. Não, mas isso aí não é com a gente. Agora a gente pode procurar, né? Olha, precisamos de um dado melhor, viu, Adriano? Mas eu ouvi algo em torno de 17% do Sim. recurso usado. Não sei se esse número está certo. Preciso atualizar, mas quer dizer, a maioria do recurso não foi nem solicitado. Exato. Então, essa parte emergencial aqui não está funcionando, ninguém recebeu ainda. E a parte dos editais está muito, muito devagar. E assim, como o Márcio falou, também falta também a questão de projetos, né? Até a gente fez agora, a Ordem fez uma parceria com uma empresa chamada Cebook, e a gente conseguiu entrar no edital de forma de capacitar o músico, né? Aí a gente dá aula por digital, né? Por lives e tal. A gente dá aula de música, né? Lógico que é básico, né? E também convidamos um pessoal do Sebrae para o músico. Eu como digo sempre, o artista ele tem que parar de ser CPF e ser CNPJ, né? Isso nas atitudes, assim. Até para cobrar, você precisa ser mais profissional, né? Então, a gente conseguiu fazer essa parceria, conseguimos entrar na lei e já está funcionando, né? A lei já está funcionando, o projeto está funcionando, a gente
estamos dando aulas, né, capacitação para os profissionais de todos os estados através das prefeituras, né? As prefeituras, elas abrem o edital, as pessoas se inscrevem, né? E a gente faz as aulas e ficam gravadas com QR Code para prestação de contas, enfim. Fora isso, tem alguns shows que agora ninguém sabe como é que vai ficar, né? Porque provavelmente vai fechar tudo de novo. E estão pensando em reverter esses shows, que seria o sistema drive-in, né? Reverter isso para shows gravados, né? Falando nisso, daí aqui subiu para 100% alguns hospitais, os leitos próprios de Covid, 92%, mas a prefeitura manteve no amarelo, como se não tivesse acontecendo. Né? Aí, tipo, né? Tá, tipo, assim, aí, como que tá... Aí naquilo que eu falei para você, assim, como é que acreditar em quê agora? Se assim, você diz que tá tudo amarelo e tá 100%. Não, olha, a gente está num mundo muito confuso. Eu estou começando a achar que eu consigo entender o cara que pensa que a Terra é plana, sabe? Eu sou pela ciência, mas eu olho para o cara que sofre com uma informação básica que o cara já aprendeu no colégio, sabe, sobre o movimento dos corpos. Ele tem uma semi-informação. Daí é tanta desinformação que eu olho para o cara. Antigamente eu já tive raiva, eu já tive ódio, eu já tive pena. Hoje em dia eu olho e digo assim, tá tão confuso tudo que eu olho para a pessoa, até compreendo a pessoa, coitada, que não consegue. Será que ele tem razão e a gente tanta confusão, né? Enfim, vamos seguir um pouco em frente. Eu queria pedir para a Susan ligar o mic, a câmera que o assunto é com ela. Tá aí, Susan? Vamos lá, senão... Ah, tá aí sim. Susan, e aí temos um problema que é a incompreensão, né? A gente está numa incompreensão, uma contradição enorme, um paradigma na humanidade. Eu acho que tem uma questão aí também que é da dimensão da crise. Eu acho que eu e você também conhecemos bem isso, a Lê também gosta desses números. E a pergunta é a seguinte, será que as pessoas têm noção do tamanho da crise? Porque eu estou olhando aqui o seguinte, alguns dados rápidos, que estão já desatualizados, porque a crise só piora, né? Mas a gente já sabe, primeiro, que o setor ele é responsável por o entretenimento no mundo, ali 2 trilhões e pouco. E é questionável, né? Porque a gente sabe que o entretenimento é muito mais amplo. Talvez isso represente no mundo uma economia ainda maior se a gente seguir aquele modelo do Luiz Carlos Prestes, filho, que é da cadeia produtiva difusa. Se pegar isso numa cadeia difusa de redes de relação, talvez esse número seja muito maior. E a UFMG demonstrou que 11 bilhões seria a queda do setor cultural, isso já no meio do ano. Mas veja, o ECAD está apontando para uma quebra de mais da metade da arrecadação, e eu acho que isso é uma coisa interessante, porque o ECAD é um termômetro do que está sendo realizado e arrecadado. O ECAD faturava mais, chegou a 1 bilhão e 400 milhões há uns anos atrás. E não é 10% que eles arrecadam, porque na média tem os acordos, né, que você paga menos, então pode ser um pouquinho acima de 5. Então a gente tem que multiplicar por 20 bilhões, por 20, né, pelo menos. Então a gente está falando de 20, de 30 bilhões, parte desse setor o que arrecada, fora o resto, porque a gente tem que falar, tem a parte de vans, tem a hotelaria, né? Nós temos aí as companhias aéreas. O que está dependendo de um evento? Fala um pouquinho que setores estão dependentes, porque é uma cadeia de várias relações de profissionais. Dá para a gente dimensionar o tamanho do tombo? Porque está me parecendo que a gente está falando de 3 bilhões da Aldir Blanc, estão dizendo que só chegou 1 bilhão e pouco. Já começa assim. Não está vindo os 3 bilhões. Só que o tombo do setor é quanto? É 10 bilhões? É 20? É 30? É 40 bilhões? O que se impacta na vida das pessoas? Então, começa pelos setores que são atingidos, só para a gente ter uma noção. O que você compreende que está sendo atingido? Bom, a cadeia produtiva ela tem 52 profissionais envolvidos diretamente na realização de um evento, 200 indiretos, e 400 que orbitam em torno desses 200. Então... Segmentos de profissionais, você quer dizer? Sim. Uhum. Olha o tamanho disso. O setor de eventos, na CNTP, né, antes do Covid, condições normais de temperatura e pressão, ele tinha
uma cadeia que muitos governantes não compreendiam a dimensão. E muitos profissionais de eventos que, como vocês estão colocando, achei muito bacana a iniciativa do Adriano, de mostrar o músico não como aquele que fica esperando o fruto cair do pé, mas aquele que vai plantar a árvore mesmo. Sim, ele tem que pensar nisso. Depender quanto menos dos governos, opinião bem particular, é muito melhor, né? Vai seguindo, vai estudando, vai se qualificando, porque não vai cair do pé mais. Não vai mais cair. A gente precisa, como vocês disseram, raros os casos que conseguiram os auxílios financeiros. Eu até desliguei a câmera porque emociona saber que uma pessoa que tem um dom maravilhoso, e um dia até discuti com o Manuel por isso, né, que acordou tocando um instrumento, se ele não se pautar de outras coisas, a corrupção, as políticas, os governos malucos que a cada 4 anos se renovam, a cada 2, né, dependendo da instância, esse coitado esqueça seu dom, né, esqueça seu talento. Eu vi até uma matéria... Susan, sabe o que? As perdas humanas não estão sendo bem divulgadas, porque é muito número. Vamos dar um exemplo aqui para nós, vamos falar uma coisa que é uma linguagem nossa. O Tatara, que é o principal projeto autoral da cidade, que é o segundo que eu gosto, do Tatara, músico desde os anos 70, aí conhecido na cidade, ele não morreu do Covid, mas ele teve Covid, acabou hospitalizado e morreu de uma outra infecção. Né? Nós perdemos recentemente o Jairzinho Bentinez, queridíssimo aí do Samba Canção da Cidade, músico da noite boêmia, que estava desde os anos 70 nisso, músico conhecido da cidade, e a Mara, né, do Capelli, que é o barzinho autoral daqui. Né, que todo mundo também, um barzinho da turma, dos anos 70, bar tradicional. Então, é uma situação muito delicada, né, Susan? Não, eu participei até de escrever, por exemplo, congelamento do CNPJ, de toda a cadeia produtiva, que não entrasse em dívida, por exemplo, na lista negra, né? Vocês entregaram com foi a Brasel, a Abrabá, Turismo, Cindy Abrabá, o MB, vocês entregaram, foram lá direto no governo, lá em Brasília, entregar, né? Nós fizemos lives com o secretário de Estado de Fazenda. Te agradeço, queria agradecer a Susan pessoalmente, porque a Susan incluiu o relatório da ordem lá, entregou em mãos para o governo federal. Obrigado, Susan. Então, como que está sendo isso, então, essa continuidade? Eu acho que o tamanho dessa arrecadação, Manuel, a gente só vai conseguir ter quando nós tivermos os números de governo. Eu tive uma dificuldade com a prefeitura municipal. Mas você concorda que parece que são bem maiores do que está sendo avaliado? Sim, naturalmente que sim. Só que eu também estou questionando, talvez, a transparência na informação que nós estamos podendo buscar nos portais de transparência dos governos, em especial os governos municipais. Nós temos, se vocês tiverem a curiosidade de entrar no portal da transparência de alguns municípios paranaenses, vocês vão ter arrecadações de ISS superiores neste ano de 2020 do que o mesmo período de 2019, independente do período que vocês escolham. Da onde está vindo esse saldo positivo de ISS, que vem exclusivamente da cadeia criativa, né? Que vem exclusivamente de prestadores de serviços? Eu não consigo compreender, e fiz isso com vários municípios. Eu salteei, peguei um município com a letra A, um município com a letra B, para ver. Falei, primeiro, que os portais da transparência estão pessimamente desenhados, e segundo, que aqueles que a gente consegue identificar têm uma arrecadação maior. É impossível. O que está acontecendo? O governo federal está injetando dinheiro para eles sustentarem os hospitais, e isso entra como saldo positivo. Não consegui compreender muito bem. Mas no nosso papel, eu não consigo hoje dimensionar, Manuel, a não ser quando nós olharmos a diferença de arrecadação real, tirando talvez uma melhor explicação dos governos municipais, quando a gente tira aquela receita que entrou para o planejamento emergencial do Covid
e apenas considera os impostos pagos. Como é que isto se faz? Eu penso que caiu drasticamente, né? E é ali a melhor métrica, na minha opinião, para nós sabermos quanto a indústria criativa deixou de produzir, né? Quanto deixou de circular, já que uma parte disso é pagamento de impostos. Olha, vamos para o último bloco aí, e só deixo... A gente já vai continuar nesse assunto, tá? Então, nós estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, parceria com o Conecta e com Música e Mercado, nesse bate-papo bacana aqui, sério, mas bacana porque é esclarecedor, que é para você que é da área ou que não é da área e queira se informar, ter realidade, saber realmente o que está acontecendo, que muitas vezes isso que está acontecendo aqui agora não circula na imprensa. A gente está falando de situações reais que muitas vezes não estão sendo expostas, que são profissionais, pessoas que entendem, que participaram das situações e compreendem profundamente o que está acontecendo. Estamos aqui com o Márcio, com o Adriano, com a Susan, com a Luna, com a Lê Capone. Então, vamos dar continuidade. Eu queria passar a palavra para a Luna, mas falar justamente dessa queda também, continuando nela. Nós temos aí uma situação que dobra, né, a crise, porque temos, de um lado, a pandemia, mas nós temos o processo que já estava em andamento, que é a da quarta revolução industrial. Então, a quarta revolução industrial vai impactar com a inteligência artificial, com o 5G, a China já está no 6G, né? Então a gente está discutindo 5G e já estamos no 6. E, ao mesmo tempo, essa integração de trabalho remoto e a ausência de capacitação de muitas profissões tem uma previsão de que essa crise ia gerar um desemprego daqui a 10 ou 15 anos de 40% da população global. Só que a pandemia acelerou a migração desse trabalho e da implantação das tecnologias. E a música nisso? Se os músicos já não estavam muito vivendo de música, muitos não têm capacitação, não têm acesso técnico a equipamento, a transmissão, a uma internet de qualidade. Qual é a perspectiva do trabalho do músico? Até é uma pena que hoje não trouxe a Luciana Requião aí, que é uma grande amiga também aí do Rio, amiga de vocês. Aliás, parabéns para vocês aí do Sindimúsico, as lives que vocês têm feito, os cursos, está maravilhoso a série de vocês, têm assistido. Recomendo para todo mundo ir lá na página do Sindimúsico do Rio. Está no Facebook, está no YouTube também? Tá na nossa página do YouTube. Série muito boa, formativa, São 20. para quem precisa trabalhar, aprender algumas questões. Por favor, Luna, a palavra é tua. Bom, a gente aqui tem várias questões que eu peguei. Eu vou pegar a China aí, que você acabou de citar, para poder falar de uma coisa também que o Adriano, se eu não me engano, falou, ele disse que o músico deveria ser CNPJ, né? Deveria deixar de ser CPF e passar a ser CNPJ. Você falou Isso. de China e falaram do dinheiro que circula, né, nessa indústria da música, o montante, né? Como é que a gente chega aí em saber esse número, né? As pessoas atualmente perguntam muito, mas quantos vocês são? Quanto de dinheiro circula? Quanto do não sei o que é? Todo mundo quer saber quanto, porque agora tudo funciona assim, né? Tudo fica sendo dimensionado por gráficos então todo mundo precisa saber muito dos números, né? Mas eu queria dizer uma coisa, eu discordo do Adriano quando ele fala que todo músico deveria ser CNPJ. E emendo com a coisa da China, porque é o seguinte, imagine o Brasil. A gente tem que saber onde a gente vive. A gente tem que saber quem é o povo brasileiro. Quem são esses músicos? Que vida eles levam? Como é que é a realidade deles? O que eles têm em casa? Como é que eles pagam? Eles têm internet? Eles têm computador? Eles têm um laptop? Eles têm um lugar para fazer isso aqui, para conversar aqui como eu estou conversando? Eles têm uma calma, um cantinho que eles possam fazer isso na casa deles? Né? A gente não tem.
Mesmo que ele tenha um computador, é uma confusão, é uma casa pequenininha com um monte de gente. Não dá. Ele não consegue isso, né? Então, a gente tem que entender a realidade das pessoas que realmente precisam, né? Eu começo daí. E acho que todo músico deve ser CNPJ, eu discordo, por conta exatamente dessa realidade. E se você for pensar em outros países, se você vamos tirar os Estados Unidos disso, que os Estados Unidos está em crise. Eu tive no Texas, no ano passado, durante alguns meses, não por minha conta, mas por conta do meu marido, que foi fazer um trabalho numa universidade, e eu fui com ele. E tive com vários músicos em Austin, né, que é um lugar que tem uma vida musical intensa e tal, e tem muito músico, e conversando para saber a realidade deles. Gente, eles estão na pior também. Eles vivem de gorjeta, de baldinho com gorjeta, e assim, tá difícil, entendeu? Eu falo, como? Não, ninguém mais vive só de música lá também. É o mesmo, na verdade, é a mesma questão, porque é o mesmo sistema, né? É um sistema que não garante um mínimo para quem não tem nada, para quem precisa de um mínimo de recurso para sobreviver nesse futuro, né? Nós estamos no futuro e não temos recurso para o futuro, né? Sabe aquela música do Eu no futuro, mamolha eu no futuro, mamolha eu. O Adriano conhece, não conhece? Né? Então, você tá no futuro e não... Cadê o futuro em volta de mim? Não rola, né? Eu acho que o músico está nessa situação, nesse momento. É um futuro que é o pior, que é o distópico, né? É da literatura de distopia. O futuro existe, mas as periferias é uma tecnologia precária, enormes dificuldades, assimetria social, tipo o filme Robocop, lembram? Né? Os ricos numa situação sim. lá e as comunidades uma coisa horrível, Totalmente né? Então, oposta, né? E a gente não pode. E se o mundo crescer assim, né? Se o nosso mundo quiser ir para o futuro e largar o resto, quem não está no futuro para lá, é um desastre, né? É um desastre, porque é uma minoria, 1% da população do mundo que vai conseguir ir para o futuro. O resto vai morrer no passado, né? Então, a gente precisa, sim, de apoio de política pública, de gente que pense qual é a política que é ideal para nós, onde estão essa cultura, onde está esse movimento, como os músicos são criados, como é que eles surgem, aonde que eles aprendem, porque isso tudo faz parte, né? Não adianta, o músico não surge do nada, ele surge de um ambiente, de um aprendizado, que pode ser formal ou informal, né? Isso tudo tem que ser preservado, porque se não tiver, como é que o músico vai surgir? A gente daqui a pouco não vai conseguir um músico bom. A gente não vai, entendeu? Porque não tem escola, como, por exemplo, no Rio, a gente deveria ter uma política pública que pensasse na música que é apreciada internacionalmente. Para quê? Para que o estrangeiro que vem tenha um local para assistir aquela música que ele ouve a bossa nova lá na Europa, chega aqui no Rio de Janeiro, não tem um lugar que toca bossa nova. Não tem um. A formação é tudo, né? O Felipe Radset, acho que também deve ser teu amigo. Ele Sim, é a Magali Kleber, conheço. também é meu amigo. Eles batalharam tanto lá, junto com a BEM, com o Fórum de Música, outras entidades, pela questão da educação musical, né? E ela está precária. E aí a gente sabe que isso é um dos problemas também. Queria passar a palavra para a Lê, para emendar uma coisa com a outra, porque tem plano setorial com a educação musical na escola, a questão de política pública, né? E a gente acompanhou todo esse processo junto, Lê. E aí eu fico pensando o seguinte, porque como que fica o futuro do trabalho dos músicos? Estão me ouvindo? Desculpa. O futuro do trabalho dos músicos nesse contexto de políticas, porque a gente veio já com uma construção de ideias, planos, programas,
fundos de fomento, educação musical, mas está tendo uma quebra brutal aí no mercado de trabalho, né? Uma crise grande, e como que vai se construir esse futuro se nem o plano setorial de música, que agora está fazendo 10 anos, aliás, você está convidada para a mesa também do plano, né? A gente vai falar especificamente disso em breve. Como que fica essa questão de que tem política escrita, mas e vai para o papel? Né? E também aproveita também se tiver alguma consideração sobre essa questão do futuro do trabalho, conforme a gente já conversou aqui. Bom, é complicado falar de política pública nesse momento, né? Porque a gente batalhou muito pela PEC da música, pela volta da educação musical, pela, enfim, a diminuição dos impostos para produção fonográfica, importação de equipamentos, enfim. E, basicamente, poucas coisas saíram do papel. Falando do plano especificamente, é uma pena, porque foi um documento de construção muito importante naquela época, né? Mas se a gente pensar que o plano faz 10 anos e que a gente começou a trabalhar nesse plano em 2004, ele também está muito desatualizado. Ah, então, sim. está muito. A gente estava falando da música, enfim, da diminuição do imposto no correio para o envio de CD. Agora, a discussão ainda tinha isso. lá a gente estava falando sobre... Enfim, agora a gente tem que rever todo o plano e reconstruir, né? Pensar nas novas tecnologias e pensar nessas questões como, enfim, o Código Brasileiro de Ocupações, o registro das novas profissões da cadeia produtiva da cultura e da economia criativa e da música, enfim, questões trabalhistas mesmo para os profissionais do backstage, porque, enfim, o Sindicato dos Músicos está há anos à frente do sindicato do SATED, aqui em Brasília, o SATED Amazonas, Pará, Tocantins e DF. Né? 40% do território nacional é desse sindicato que não atende ninguém. Para quem não entende, é mais ou menos como de Portugal à Ucrânia. Cara, muito... O sindicato ele vai de Portugal até a Ucrânia, porque não conhece a dimensão. Né? Então, o tamanho da Europa. A gente precisa realmente exigir uma nova Conferência Nacional de Cultura, realizar conferências livres, começar a trabalhar nessas diretrizes, reunir os setores produtivos, independente desse governo, e tentar atacar como a gente atacava, lei por lei, porque a gente não vai conseguir, com esse governo, fazer um novo Plano Nacional de Cultura, um novo Plano Nacional de Música, mas a gente pode começar a se estruturar para que a gente já tenha pleitos sólidos e organizados para, né, para quando esse governo sair, seja lá quem venha. Porque eu acredito que nos próximos 2 anos vai ser muito difícil essa construção, mas ela tem que ser por caminhos alternativos, eu acredito. Talvez a gente esteja num período mais longo, Ali, em termos de história. Quem gosta de história sabe dos ciclos, que talvez a gente tenha um período difícil e longo. Mas talvez é isso que você comentou, da gente iniciar por partes, voltar a revisar, nem que seja sem governo, e depois atacar individualmente em alguns aspectos. É isso, vamos montar um GT sobre as questões trabalhistas. A gente tem que ir nas leis lá, juntar a entidade e ir junto para cima de um assunto comum, mesmo que não seja bem de todos os setores ali envolvidos, mas juntar a turma para ter mais peso. Né? Eu acho que é um pouco sobre isso mesmo a situação. Ali a gente já volta, a gente vai voltar depois com todo mundo para considerações finais, mas eu vou fazer mais uma pergunta antes das considerações. Eu queria também saber de vocês sobre esse retorno. Né? Então, para a gente encerrar, esse retorno é possível, é seguro? Não, a gente já sabe que é difícil, é contraditória a situação. Mas o que está faltando? Vocês falaram ali aspectos das dificuldades, mas as bandeiras estão sendo realmente interpretadas corretamente pelo que vocês estão observando? As normas já começam a ser melhor entendidas e aplicadas? Melhorou o diálogo ou não está faltando diálogo com o poder público?
né? Eles estão recebendo mais facilmente? E também a seguinte questão, e estudos. Por exemplo, eu vi estudos nossos aqui, da Susan, também da Brasel, da Abrap, né? E o da UNB. E estudos dos órgãos, olhando os nossos estudos e apontando caminhos, eu não estou vendo, ou seja, dos órgãos de Estado associando com os nossos para fazer apontamentos mais técnicos. Me parece que está faltando questões técnicas. Adriano, complementa, por favor, rapidinho, só alguns aspectos que você pontue, alguns aspectos que você esteja entendendo. Então, a retomada, eu acho possível, sim. Agora, como eu te falei, assim, toda hora as informações mudam, a gente já começa a perder referência, né? Até na própria ciência a gente já está começando a perder um pouco de referência. Que eu acho que o que está ocorrendo no problema da retomada são, vamos dizer assim, se podemos dizer isso, são retomadas paralelas, né? O que é que eu digo isso? Nos eventos oficiais, eu fui tocar um casamento e eu achei uma coisa interessante. Eles dividiram assim na cerimônia por família. Por exemplo, a família, 5 pessoas, o marido e 3 filhos, ficavam nas 5 cadeiras coladinhos, mas e separadas dos outros. Ou seja, eles melhoraram o espaço, né? Maximizaram o espaço e isolaram os grupos, né? O problema da retomada justamente é esse, que, paralelo a isso, tem os eventos, como a aluna falou aí, dos bailes funk, essas coisas, que não tem nenhum tipo de norma, né? Assim, vai e como se estivesse normal. Então, eu acho que esse é o nosso problema de hoje, entendeu, Manuel? E só para complementar, concordo com o que a Luna disse perfeitamente, eu acho que ela só não entendeu o que dizia foi figurado, a história do CPF e Sim, CNPJ, eu né? entendi que é figurado também. Porque nós temos hoje uma questão que é muito da música para os outros que são de outros setores, que é a discussão do MEI, a questão da normativa 656, que é a nota contratual via sindicato, via ordem, né? Mas nós temos a questão de que são profissões diferentes e tem artistas que realmente não têm o perfil de ter empresários, outros que podem ter MEI, porque fazem determinado tipo de serviço, e tem o LTDA. Mas o hábito de sermos mais empresariais, né, como profissão, eu entendi. Isso sim é mais atitude, né? Assim, de a gente se capacitar, né? De repente comprar, sei lá, um violão melhor, fazer um estudo melhor, porque com isso você crescendo nesse aspecto, você vai conseguir se cobrar organizar, melhor. se profissionalizar. Isso. Né? E você consegue cobrar melhor, né? Márcio, me complementa, por favor, aí sobre as normas, o que você está sentindo de políticos, decisão política, decisão técnica, falta estudo, como que está? Eu sou muito crítico. E aponte um pouco também, sim, falta isso no sentido de precisa ser feito, né? Porque acho que um pouco esse final do bloco, vamos tentar já apontar também para soluções de cobrar, né, do poder público, né? Eu sou muito crítico quando falo de político, né? Até ontem eu estava conversando com o pessoal, a minha vida inteira, né, pelo tipo de música que eu toco, eles são o alvo. Seja, para mim só precisa que esteja no poder para a gente falar mal. Então, assim, para você entender, o Adriano falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele teve que explicar 2 vezes a questão do palco. Eu percebo isso em todos. Eles olham para a gente, eu vou ter que falar de uma maneira mais direta, até para entender. E vou me segurando, porque quando fala de política eu fico até tremendo, entendeu? Mas eu vejo eles da seguinte forma: ele olha os músicos como moleques. Esse é um grande problema. Eu quando, né, hoje eu tenho 47 anos, mas que eu tô há quase 30 anos com a minha banda Tumulto. Eu lembro de algumas vezes, e outra coisa, também tendo o Adriano do CNPJ, aqui quando a gente vai tocar para a prefeitura, eu não posso ir com o meu CPF para receber, né? Então eu tenho que contratar uma empresa com CNPJ. Então, assim, eu vejo que quando a gente vai conversar com eles, bandas, eles falam assim, ó, tem um evento aqui na cidade que começa às 5 da tarde e vai até 8 da noite. Das 5 da tarde às, sei lá, até 20 horas, que não vai ninguém na cidade, é um palco lindo, maravilhoso, coloca os músicos da cidade. Então, eles não têm um respeito com a gente. Eles olham assim, ó, dá um palco bonito para eles brincarem que eles não vão reclamar. Então, eles não vão ler
o estudo como você fez, que passa para ele, não vai ler, eles não vão ler, entendeu? Eles não levam a gente Eu a sério, sentindo isso. Relatórios em né? todo o Brasil, onde a gente É, fala dificuldade do eles poder não público levam. deles minimamente lerem, que a gente estuda, que entende de lei, que gosta de ciência, que a gente todo esse conteúdo e que a gente tem orientações baseadas em estudos. É difícil. Então, Quer dizer, assim, eu... vamos lembrar, um relatório que nem esse que eu fiz, a Susan tem a mesma prática. Eu sei disso porque eu conheço os estudos da Susan. Esse relatório aqui, ele tem 1, 2, 3 páginas de referência bibliográfica. Né? Ele não é tirado do nada. As pessoas acham que a gente inventa isso aqui, eu tenho impressão, sabia? Mas eu vejo eles dessa forma, entendeu? Eles não leem, eles não vão. É até ruim falar isso assim, mas parece como uma perca de tempo. Então, eles não levam a gente a sério. Como a gente vai mudar isso? Realmente eu não sei. Eu não sei, né? Se eu tivesse uma fórmula aqui, seria tudo muito mais fácil. Mas eu vejo que o músico ele é reconhecido como? Quando ele é reconhecido nacionalmente, os grandes músicos, esse vai tocar no horário melhor, esse é prestigiado, a turma da graxa, né, como a gente fala lá atrás, quando pega essa galera, eles respeitam, quando pega músicos desconhecidos, menores, não tem esse respeito, né? Você não tem... muitas vezes você vai tocar em um lugar, um músico é bom pra caramba, mas o técnico não tá nem aí para ele, tá conversando com o outro, não, isso é daqui, é da cidade, é local, bota qualquer jeito. Então, assim, a gente vai ter que... É um trabalho muito longo, né? Eu vejo dessa forma, um trabalho muito longo. A gente vai ter que olhar ele realmente como artista, ter um reconhecimento de músico artista e também como profissão, né? Mas a gente, há muitos anos no Brasil, né? Eu vejo isso desde de criança, como eu falei, eu tenho esse grande problema de ser muito crítico isso aí. Nós sempre temos como artista, né, alguns nomes, né? Eu nem vou citar nomes, mas alguns nomes da MPB, alguns nomes de sertanejo. Esses são artistas. O músico pequeno, não. Aí você vai em algum lugar, numa loja, vai fazer um crediário. Eu sou músico. Não, tua profissão, qual que é? Se você não tiver nome, músico não é profissão. E como a gente vai reverter isso? Eu não tenho ideia. Falta esse entendimento de que é uma economia, que são pessoas que pagam contas. Começa numa questão do respeito do Exatamente. poder público para essas atividades, para os técnicos e para a cadeia produtiva. Mas eu já te Isso passo para que... últimas considerações, porque a gente está chegando no Perfeito. finalzinho. Susan, aproveita também essa questão, né, do que fazer, do que está faltando, do que você viu, você que teve em reunião local e até na federal também, que nem eu. O que falta? Né? Como que a gente vai... O que precisa agora? É mais estudos? É o Estado entender a dificuldade? Aplicar as normas? Principais pontos. Pode colocar como tópicos mesmo os pontos que a gente precisa trabalhar melhor, assim, e que o Estado precisa entender também. O microfone. Eu concordo com todos os posicionamentos de cada um de vocês, Márcia, Adriano, Alê, todos vocês. Eu acho que é isso mesmo. Primeiro, mostrar que o músico é um ser, ele merece respeito, assim como outros profissionais que ninguém sabia que existiam, né? Cadeia Eu sou produtiva toda, né, Susan? Sou profissional de eventos há 35 anos, é uma vida. E hoje, por causa da idade e tal, eu estou deixando um pouco o lado de carregar o saco, porque o organizador de eventos é o cara que carrega o saco. Sempre defendi muito toda a cadeia que trabalhava comigo, porque não só organizadora de eventos, mas nós também tínhamos uma grande empresa de equipamentos, né, de som e luz. Meu marido, proprietário dessa empresa, junto comigo, faleceu, agora está com o nosso enteado. Então, a gente sabe o que é o trabalho da cadeia inteira. E já houve, durante esses 3 décadas e meia de trabalho meus, um exemplo muito estúpido, mas fui fazer um evento enorme numa grande multinacional aqui em Curitiba. Era uma celebração de uma data bastante importante deles, e aí eles falaram assim, eu falei, bom, onde é que a nossa equipe pode almoçar?
E aí a nossa contratante nos disse, é R$ 40 por pessoa, vocês estão em quantos? Eu falei, não, eu consigo um almoço mais barato, eu vou parar tudo, eu vou desligar os equipamentos de som, vou desinflar os brinquedos, vou tirar os músicos do palco, a gente vai entrar todo mundo nesses ônibus que eu trouxe para a equipe para cá para trabalhar, e a gente vai almoçar no centro, daqui a 2 horas a gente volta. E a nossa contratante ficou desesperada, ela falou, nossa, mas como assim? Eu falei, você acha que músico não come? Técnico de som não come? Quem está aqui trabalhando desde madrugada, fazendo a coisa acontecer, não são seres que precisam do respeito, da comida e do alimento? Dela, nossa, me desculpa, eu nunca tinha parado para pensar. Eu falei, pois é, atrás de uma cortina que se abre em qualquer espetáculo, tem uma gigantesca quantidade de pessoas que estão ali por amor àquilo que fazem. Então, Manuel, talvez respondendo a minha pergunta, a pandemia, ela revelou que não somos invisíveis. Todos nós que trabalhamos nesse setor, e parabéns pelo movimento de Brasília, eu estive lá na semana seguinte, aquelas projeções que foram feitas lá no Museu da República, achei espetacular. Nós não somos invisíveis, os profissionais de eventos não são invisíveis, assim como músico não é profissão, organizador de eventos também não é, né? Então, nós somos considerados aventureiros, qualquer coisa, menos profissional, né? Ninguém entende que nós temos família, sustentamos lares, temos contratados, ou nós mesmos, né? Só de irmos ao mercado e consumirmos qualquer coisa que seja, estamos gerando pagamento de impostos. Exatamente, o pessoal ignora que essas pessoas consomem todo o comércio. Então, eu acho que o mesmo empresário e o governo precisa dar o tratamento igualitário. Essas pessoas, elas contribuem com a sociedade, são importantes pela cultura em si, e importantes porque também gera economia. Como assim esse desrespeito, né? A gente não admite mais essa situação. Não existia nem formação para profissional organizador de eventos, né? Organizador de eventos não tinha nem curso superior. Agora tem os tecnólogos. Imagine, gente, é uma loucura. Mas então eu penso sim, que no mesmo movimento da indústria 4.0, do 6G, o profissional prestador de serviços capacitado, não o coitadinho, o capacitado, aquele que põe o pé e diz, eu valho, ele vai ganhar espaço. E nossa cadeia, esse movimento do Conecta Mais, esse movimento que várias entidades estão fazendo, e parabéns para todos, ela só vai ganhar volume na medida em que a gente der as mãos e as coisas forem mostradas, né? Mais uma vez, quanto nós geramos, e eu não tenho essa informação, gostaria muito de saber qual é essa informação, mas penso que agora com o PIB a gente vai ver a diferença, né? Nós tivemos no ano passado, o PIB de 2019 mostrou que nós somos quase 10% do PIB. Imagine, sem nenhum estímulo, nós em 2019 fomos quase 10% do PIB. Vamos ver quanto vai cair em 2020 na nossa área, para nós mostrarmos o quanto nós podemos voltar e com pé firme, né? Nesse sentido. Acho que, desculpa me estender, mas... Não, mas tudo bem. Coração Foi perfeito. Pulsa. Não, a gente realmente está todo mundo vivenciando isso de uma forma muito intensa. Ale, algum complemento sobre essa questão específica das normas, do que está faltando o poder público fazer, reconhecer, entender entre a bandeira, entre a regra, o problema com a saúde, o problema com o poder público, porque parece que não são decisões técnicas, né? Ligue o mic, Ali. Ligue o microfone. Manuel, eu não acredito muito não, sabe? Eu acho que com a pandemia, eu acho que a cultura é a menor das prioridades do governo, né? Eu acho que, enfim, vão liberar tudo mesmo e a gente precisa capacitar o nosso setor para se cuidar da melhor forma possível. Eu acho que o profissional se proteger, ele aprender eu acho que a questão segurança. Da divulgação do manual dos protocolos, eu acho que ela tem que vir de baixo para cima, entendeu? A gente tem divulgado o seu manual muito para os profissionais do backstage, porque são eles que montam o palco.
Então, se eles respeitam, né, eles acabam também contribuindo Um comentário. Vai vir uma versão atualizada. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba me fez um favor e revisou aquela última parte das orientações mais específicas. Então, vai vir versão atualizada, tá? Então, eu acho que para a gente é mais válido conversar o coletivo Backstage com Luz aos Invisíveis, que são nossos patrões, para a gente fazer um termo de ajuste mesmo de práticas e de tudo, que não seja muito oneroso para o contratante, mas quais são as responsabilidades de cada um, do que pedir para o governo fiscalizar o que está acontecendo, porque não vão fiscalizar. E outra coisa que eu acho importante a gente começar a pensar agora, nacionalmente, então, a gente sabe que as pessoas que precisam voltar agora vão voltar, mas quem não precisa, e quem está nessa função aí, como nós, de organizadores, de produtores de evento, eu acho que a gente tem que começar a conversar para ver como vai ser esse escalonamento. A gente tem que pensar na vacina, sabe? Então, temos que pensar... Então, eu, Alê, parei de trabalhar em novembro, porque eu não gosto de trabalhar em Natal e Carnaval. Então, mas estava feliz. Em março eu começo, o meu ano está garantido, todos os meus projetos, a minha captação, está tudo certo. No dia 5 de novembro, fez um ano que eu não fiz nenhum trabalho. Né? Então, a gente tem que pensar mesmo em planejamento. Acho que temos que pensar no planejamento no segundo semestre do ano que vem, como é que vai ser essa realidade com a vacina. E nesse Falando de primeiro escalonamento, como é que a gente pode discutir dentro da cadeia quais as melhores práticas. Eu acho que é mais ou menos por aí, porque do governo eu não espero nada. Assim, olha, falando nisso, olha, em escalonamento, por que tem prefeito limitando, sei lá, bar-restaurante das 2 da tarde às 6 horas, que gera concentração? Será que as pessoas não conhecem fluxo de eventos? Que é melhor tornar, então, tudo liberado 24 horas e fazer escala de profissional? Quer dizer, tem coisas tão básicas que os caras parecem que não pensam. Não é isso? A gente estava olhando assim, parece que os caras tomam uma medida que foi feita na era medieval. Na era medieval, na Europa, quando teve doenças, era proibido sair à noite, tinha toque de recolher. Quer dizer, a gente parece que está num tempo passado, futuro, com coisas chegando, mas ideias da era medieval. Luna, você conseguir ligar a tua câmera? Você está aí, Luna? Para a gente finalizar essa parte? Senão a gente vai indo aqui. Bem, vamos lá, daqui a pouco a Luna voltou. Luna, te peço para complementar também essa questão do que está faltando, do que pode ser feito, e já aproveita, já faça as tuas considerações finais aí rapidinho e passa um contato do Sindimus, para quem quiser entrar em contato com o sindicato. Tá bom. Deu um quartinho aí na tua internet, Luna. Vamos ver se voltou. Eu acho que voltou melhor agora. Voltou. Vou aproveitar para falar. É o seguinte, eu acho que o que está faltando é realmente um respeito pela nossa atividade. Né? Eu acho que uma atenção e um respeito pela nossa atividade. Isso é que está faltando. E eu acho que o que está acontecendo? A música vai ter, nossa atividade vai ter que começar a aprender como é que ela... Só repete que deu um quartozinho. Você falou como é que... Ih, Luna, deu uma picotada aí no teu som. Exigisse respeito para a nossa atividade. Eu acho que só veio agravar toda essa situação ruim. A situação hoje é ruim, mas não é por causa da pandemia somente. É porque ela já era ruim antes da pandemia. E agora a gente vai ter que refazer essa situação lá de trás, que é exigir um respeito pela nossa atividade. Luna, tá dando um picote mesmo. Isso tem a ver com o músico e com os produtos, para poder
conquistar esse respeito, tendo uma valorização da atividade. E assim, eu acho que tem que começar com o poder público pagando os artistas para que eles sejam realmente respeitados e que eles se sintam valorizados. Ele precisa pagar os artistas com contrato de trabalho. Precisa parar de pedir nota Entendi. Oi, Luna, cortou de volta de outra vez. Viu, Luna? Pessoa física, atrás de ou ele para uma nota fiscal regulamentada por lei. E não, se você pegar um direito trabalhista, você vai ver que isso não é legal. Isso não está certo. Toda profissão regulamentada não é empresário, ela é um profissional autônomo, regido por lei. Então, se o próprio poder público pagar o artista da maneira correta, ele vai dar um exemplo. E ele vai dar um exemplo de respeito ao artista. E o próprio artista vai conseguir essa autovalorização que a gente quer tanto, que ele se aperfeiçoe, que ele tenha orgulho de ser o que ele é, entendeu? Que ele exija respeito em todo o ambiente que ele entrar, desde o barzinho mais fuleiro até o Teatro Municipal. Né? Perfeito, então, eu Luna. acho que em todas as áreas. Eu gostaria de fechar falando isso. E aproveita, passa o contato e passe o contato do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, Sindimus. Tá bom, eu coloco no chat, tá? No bate-papo. Não, mas se puder, passe um e-mail, algum contato, tem Sindimus no Facebook, tem também, provavelmente, contato de e-mail, né? Isso. Você quer que eu passe para onde? Aonde que eu coloque o contato? Se puder, fale. Se puder, fale para o nosso ouvinte. Não, o Sindimus saber como procurar o sindicato. É Sindimus RJ, porque tem outros Sindimuses. Tem Sindimus RJ. Esse é o nome do nosso canal no YouTube. Aconselho que vocês passem lá para dar uma olhada no nosso webinar, que foi realmente interessantíssimo. Né? Todo mundo se sentiu bastante... sim, valorizado, né? Vamos dizer assim, com todas aquelas questões e discussões. E também tem Facebook e outros canais, né? Temos a nossa página, que é Sindicato dos... Desculpa, deu uma travada. Né? Repete, por favor. E o nosso e-mail é... músicos. Repete o e-mail. O e-mail é sindicatodosmusicos@gmail.com. Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro @gmail.com. O nosso endereço no YouTube é Sindimus RJ. Em qualquer desses webinars que vocês entrarem, vocês vão estar lá todos os links, Facebook, Instagram, vão estar todos eles lá em qualquer um desses webinars do YouTube. Aí vocês têm telefone, endereço, vai estar tudo lá. Obrigado, Luna, muito obrigado. Amigos, vamos nos despedindo. Vou pedir para vocês passarem só o contato aí no final e se despedir. Márcio, por favor, se despeça e passe o teu contato. Manuel, muito obrigado aí. Obrigado, pessoal. Adorei conhecer todo mundo. Eu agradeço. Foi um bate-papo muito bom, com muito conhecimento. Aprendi bastante. O meu contato eu vou passar o meu pessoal mesmo, porque fica mais fácil. Tá? O meu é muito fácil de achar, Márcio Duarte, né, no Facebook. E o meu trabalho, que eu acho que eu sempre agradeço tudo que eu tenho na minha vida, tudo que as pessoas que eu conheço, eu agradeço a banda Tumulto, porque se eu não tivesse essa paixão com essa banda, eu não estaria aqui com vocês. Aí meu endereço é esse, Márcio Duarte e banda Tumulto. Mas a música não é legal, pessoal, só acompanha assim. Beleza? É trecha para quem gosta. É um pouquinho barulhento, mas é bom, é divertido. Eu vou ouvir, Márcio. Tá, joia.
Mas eu convido vocês a participar das minhas redes sociais. Gostei muito de conversar com vocês e a gente pode trocar ideias e conhecimentos e, de repente, a gente mudar esse cenário. Muito Né? obrigado, viu, Márcio? Adriano, por favor, contato e se despeça também. Tá, eu só vou dizer bem rapidinho, bem sucinto, completar o que Márcio falou sobre o que podemos fazer, né? Márcio, eu acho que a gente já começou a fazer isso. Não vamos plantar agora, não vamos colher agora, ó, vamos colher na frente. Mas esse tipo de atitude, de reuniões que a gente está fazendo e de outros, começa por aí. E outra coisa, a gente tem que fazer com que a sociedade entenda a importância do músico, porque a sociedade ainda não reconhece. Você chegar para uma pessoa e dizer assim, sabe o que é um bombeiro? Sei, é um cara de vermelho que vem aqui e apaga o fogo. Então, quando a sociedade reconhece, né, um movimento ou uma profissão, lá em cima, que é o que a gente sempre tá brigando, né, eles também vão querer reconhecer, né, porque fica parte da sociedade. Então, assim, o que é músico? Ah, rapaz, é um cara que eu conheço, toca ali um violãozinho, né? É bom demais ser músico, né? Só tomando cervejinha, não sei o quê. Então, a gente não é reconhecido ainda pela sociedade como uma categoria, né? Mas, assim, agradeço demais, Manuel. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos, né? Muito bom bate-papo, assim. Tinha muita coisa aí que disseram aí que eu disse, cara, não tinha pensado nisso, e a gente vai juntando essas ideias e construindo uma coisa maior, né? E o contato eu vou deixar o da instituição, que é a OMB, né? PB, Paraíba, né? OMB PB, esse é o nosso Instagram, certo? E estamos aí, se precisarem, estamos juntos. Muito obrigado, viu? E, Susan, por favor, também passe o contato profissional, se despeça. Susan René Klein, no Facebook, e meu e-mail é susanklein@loeventos.com.br. Também foi mais fácil estar aqui. Obrigado, Susan. Obrigadaço. Vamos lá, Yalê, por favor, contigo. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, prazer de estar aqui, conhecer todos e todas vocês. Luna e Susan, estou encantada com vocês também, garotos. Bom, os nossos endereços são do Coletivo Backstage, é Coletivo Backstage no Instagram. Acho que é Coletivo Backstage Brasília, inclusive. E os meus pessoais são a Ale Capone no Instagram, que eu não uso, e a Alexandra Capone no Facebook, que é mais fácil de encontrar. Um grande prazer, espero que a gente se encontre mais vezes, virtual ou presencialmente. Obrigado, Ale. Muito obrigado. Então, amigos, esse foi mais um programa aqui do Observatório da Cultura do Brasil. Nós temos feito essa série de economia política, de política cultural. Também, em breve, estamos lá lançando o Guachos, né? E estamos aqui em parceria com o Conecta, Feira de Música, e com Música e Mercado. Eu sou Manuel José de Souza Neto. Aí deem curtidas, like, também dizem que para dar dislike e todas as outras coisas que também funciona. Né? Eu agradeço a todos aqui os presentes. Até a próxima.